Vamos para o nosso próximo painel. Para moderar esse painel, eu gostaria de convidar Laura Seabra, que é a chefe de canais digitais em TPD do BTG Pactual. Também Matthew Cole, que é o gestor de carteira do T. Rowe Price. Luiz Ferreira, que é chefe de investimento estratégico da EFG. Vão falar sobre a alocação global de carteiras. É um prazer estar aqui hoje. Gostaria de dar as boas-vindas a Matthew Cole, que é o gestor de carteira da T. Rowe Price, Luiz Ferreira, que é chefe de investimento estratégico da EFG. Vamos falar sobre a alocação global de carteiras. Eu gostaria que vocês se apresentassem, por favor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos por estar aqui. Parabéns pelo evento. Eu sou Luiz Ferreira, estou baseado em Miami, sou o chefe do investimento estratégico lá, e eu quero entender todas as oportunidades pelo mundo, entender as necessidades do cliente, e aí a gente constrói a carteira. E é isso que a gente faz quando a gente fala sobre alocação global de carteiras. A gente vai fazer mais renda fixa ou vai fazer mais ações, ou a gente vai fazer isso ou aquilo. E especialmente agora, quando há oportunidades incríveis para diversificação, a gente tem que fazer isso mesmo. Eu acho que a gente vai ter uma excelente conversa. Eu sou Matthew Cole. Eu trabalho com uma equipe grande. T. Rowe é uma empresa de 450 bilhões de dólares em investimentos. O nosso equipe trabalha muito proximamente ao Fundo de Alocação Global. Nós investimos por todo o globo em equities, renda fixa e outras alternativas. Também tomamos decisões táticas mensalmente para ver os sinais do mercado, dados macroeconômicos e também dados fundamentais da nossa plataforma de pesquisa para ver aonde estão as oportunidades. Eu vou compartilhar algumas dessas decisões táticas mais recentes e talvez compartilhe sobre algumas discussões que a gente tem tido na nossa equipe, falando sobre determinadas decisões e o que a gente espera para o futuro. A gente vê que os dados econômicos indicam recessão nos Estados Unidos, mas o mercado é resiliente e não está reagindo. O que vocês podem me dizer a respeito disso? Quando a gente pensa sobre recessão nos Estados Unidos, nesse ciclo especificamente, essa é a recessão mais previsível dos últimos anos, ou de qualquer tempo, na verdade. Toda essa recessão é ainda maior do que qualquer outra recessão nos Estados Unidos. Não seria uma surpresa para o mercado financeiro que depois da Covid a gente estivesse voltando ao normal e isso acontecesse. A gente fez 2 ou 3 planos Marshall nos Estados Unidos, tivemos que imprimir dinheiro. Então, é muito normal que isso aconteça para a volta à normalidade. Isso não está assustando o mercado. E fizemos algumas pesquisas que nos mostram a taxa de desemprego. A taxa de desemprego, quando sobe, o que acontece com o S&P? E o que a gente descobriu é que não há uma correlação entre a taxa de desemprego e a S&P. A gente está falando do S&P 500. Isso é número 1. Do outro lado da equação, nós temos os mercados gerais. Se a gente puser o mesmo peso na S&P, se a gente falar sobre Nvidia, Meta, Apple, na verdade, o mercado está parado, está horizontal. Agora que a gente tem uma taxa de desemprego tão baixa, eu acho que a interpretação deveria ser a seguinte: na economia real, ninguém vai começar a despedir as pessoas só pela expectativa de recessão.
que eles podem fazer é dizer, eu vou diminuir um pouco aqui o meu estoque, não vou gastar muito, não vou gerar dívida, mas não vou ficar no caminho do talento que trabalha para mim. E é por isso que essa recessão vai ser superficial e não muito longa. A contração começa agora no terceiro trimestre, depois mais uma contração de aproximadamente 0,5%. E se esse for o caso, eu acho que a gente deve se preocupar com os investimentos globais, porque esse é o fim do ciclo da política monetária e daqui por diante, nos próximos 20, 26, 36 meses, eu acho que os Estados Unidos vão ter a oportunidade de voltar ainda mais fortes, com mais oportunidades. Bom, a resiliência do mercado de ações nos Estados Unidos e por que isso acontece, isso é uma coisa que a gente vem conversando quase todas as semanas nas nossas equipes. Por que o sentimento é de tanta positividade, considerando todos os dados, né? A curva de resultados, que geralmente, a yield curve, que geralmente mostra quando haverá uma recessão. Bom, os dados de mercado são ruins, os indicadores econômicos mostram um sinal vermelho. A recessão está vindo com toda a força. Tendo dito isso, esse é um ciclo muito singular. O que aconteceu na Covid foi muito único, não só em termos de 3 planos Marshall, em termos de estímulo, de fomento, mas nós tivemos essa parada brusca da economia. As pessoas não podiam prestar serviços ou viajar, a única coisa que eles podiam fazer era gastar com bens de consumo. Teve essa superatividade. Aí a vacina veio em 21, e nos últimos 2 anos a gente tem visto essa diminuição da manufatura e os serviços subindo de novo. Então, talvez haja algumas distorções nesses sinais macroeconômicos dessa vez. Talvez haja um pouquinho mais de confusão. Não é possível passar de uma economia que vai de 0 a 100 e depois passa da manufatura para serviço, de serviço para manufatura e dizer que tudo vai ficar como era no passado. O que a gente vê aqui nos Estados Unidos, que é muito diferente, é que os consumidores e as empresas têm muito mais dinheiro no balanço do que jamais tiveram nos últimos 20 anos. É um fenômeno muito interessante. Depois da crise financeira, houve um desalavancamento, então, há muito mais efetivo e na última década, nós não vimos receitas da ordem que a gente está vendo, receitas líquidas. Então, eles não estão gastando, talvez estejam economizando para um crescimento maior, talvez essa inflação não tenha diminuído o consumo ou não tenha criado a inflação imediatamente. E eu concordo com o nosso colega aqui, eu acho que vai ser uma coisa superficial e lenta. Talvez a gente consiga escapar da recessão se a gente conseguir desacelerar a economia na segunda metade do ano. Mas o que eu acho que muita gente não estava vendo era esse boom da inteligência artificial, as despesas de capital com a tentativa de construção de supercomputadores para ganhar a corrida da inteligência artificial está levando a um enorme influxo de capital. E isso deve permitir esse cenário de não recessão. Como vocês avaliam as taxas que estão subindo, entre outras coisas? Bom, eu vou fazer uma pergunta aqui e, se vocês puderem, levantem a mão. Quem acha que os juros vão subir nos Estados Unidos no próximo trimestre? Eu posso dizer que aqui não há consenso nessa sala, né? Mas quem acha
que o investimento em títulos do Tesouro nos Estados Unidos vai ser um bom investimento. Então, também não é consenso. Mas é isso que a yield curve, que a curva de yield mostra para nós. 30 dias atrás, ou 45 dias atrás, a previsão era de 3 cortes de taxa de juros. No começo do ano, eles tinham aquele gráfico de achuras e é uma mudança muito drástica. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei quais são os meus objetivos para alocação de ativos. Por exemplo, o que você espera ver em termos de retorno? 5%, você pode comprar títulos do Tesouro, mas se você está vendo 24, 36 meses, o jogo começa a ficar interessante. Então, quando perguntamos sobre a correlação, geralmente é uma correlação entre equity e títulos de tesouro, porque geralmente quando o equity vai mal, todo mundo corre para o título de tesouro, e é isso que a gente vem vendo. Mas a correlação já não está mais como deveria ser. Você acaba perdendo dinheiro no investimento de títulos de tesouro. Isso significa que essa correlação não funciona? Não, ela só não está funcionando agora, ela vai voltar à normalidade. E eu vou responder a pergunta que muitos clientes estão me fazendo. Será que esse portfólio multiativos, essa carteira multiativos morreu? Não. Eu só acho que nós estamos vendo uma coisa típica. É como o que aconteceu com o Covid, com a Covid. É uma coisa que acontecia a cada 200, 300 anos. Ninguém podia prever aquilo. Isso não significa que 2 anos de subdesempenho vai ser ruim. É uma boa oportunidade. E isso tem uma correlação com outros portfólios, com outras carteiras, porque eles não fazem mercado a mercado. Você pode ver qual é a volatilidade, dependendo de o preço de apartamento, por exemplo, pode ter. Tudo está desempenhando um certo papel com o ajuste da base de risco, mas eu acho que isso tem a ver com essa questão do mercado a mercado. Agora, com essas taxas de juros super altas, provavelmente nós vamos ver alguns negativos nos investimentos alternativos. Então, voltando às taxas de juros, eu vou falar uma coisa que não é consenso, mas que eu espero que agreve valor. Se você pensar no Federal Reserve, eles podem contratar os melhores economistas, os melhores softwares de previsão, e mesmo assim fazer uma previsão errada. Mas o que eu posso dizer com relação à previsão deles é que as expectativas de inflação são bem mais baixas do que já foram no passado. Eu não vejo nenhuma empresa ou investidor esperando a inflação de 5% a 6% nos próximos 12 meses. Então, acho que isso está bem sob controle. Não há expectativa de que a inflação vai cair. O pico foi 9, mas já está caindo. Quando a gente pensa sobre isso, rumo aos 4. O meu presidente disse, provavelmente a gente vai ter uma outra alta para ancorar as taxas de juros. Mas eles também podem dizer, olha, eu acho que não vamos ter mais nenhum pico, a gente vai simplesmente cortar as taxas de juros e comprometer a política monetária. Mas o que eu acho que eles vão fazer é dizer, não vamos mais ter alta esse ano e vamos começar a cortar no primeiro trimestre do ano que vem. Quando eu faço alocação de ativos para um cliente, eu não tento prever, eu vejo a tendência. É muito provável que nos próximos 24 meses as taxas de juros serão menores do que são hoje. Sabendo isso, por que não pensar em investimentos de longo prazo, de longa duração? Por que não considerar comprar algumas ações nesses níveis em queda? E eu suspeito que quando você olha as expectativas para o S&P, olhando para o futuro, eu acho que é muito provável que todas as estratégias daqui por diante vão atualizar
para melhor essas expectativas da S&P, porque a inflação vai cair, a taxa de juros vai cair, não vamos ter mais o perigo do desemprego. Então, eu acho que esses ativos, essas ações, vão melhorar. Então, há correlação entre as taxas de juros e ações e títulos públicos. Se você pensar sobre essa correlação ao longo do tempo, a maioria das pessoas diria que esse é o motivo pelo qual os portfólios diversificados, multiativos, incluem títulos públicos, porque eles não são ações. Eles não estão lá para gerar um retorno muito alto, e sim para diversificar e te proteger. Isso é se você olhar uma amostra ampla. Mas se você olhar num período curto de tempo, durante períodos de alta oscilação no mercado, ainda assim é positivo ter esses títulos públicos e ações, porque, em geral, eles acompanham a polaridade do crescimento do mercado. Não na mesma, no mesmo nível, mas sim na mesma polaridade. E temos vários exemplos disso. Em períodos de queda, os títulos de agricultura dos Estados Unidos também estavam em queda. É muito raro você ver 2 anos consecutivos de ações e bonds com retorno negativo nos Estados Unidos. Então, quando você vê o ambiente americano, nós descemos de 9% para 4% na taxa de juros, vai ser muito mais difícil chegar até 2%. Isso não significa que nós não vamos conseguir chegar lá, mas não é uma coisa fácil. E eu acho que o Fed, ele sabe disso, eles sabem disso lá. Eles estão mirando em torno de 2%. E se a gente... Eu acho que o Fed acredita que se a gente chegar no nível de 2%, em algum momento dos próximos anos, seria considerado um desfecho positivo para eles. E o que eles não querem é ver picos de inflação, picos de taxas, porque esse tipo de ocorrência pode potencialmente dar lenha para a inflação pegar fogo e crescer. Então, você vai ver muitas vezes o Fed meio que ameaçar as taxas de juros, mas não vão de fato aumentar as taxas de juros. E os picos de inflação e de taxas, olha, são possíveis. Eu diria que é até possível ver um caso isolado, mas você não vai ver vários exemplos desse tipo de situação durante os próximos anos. Talvez a gente tenha, sim, uma recessão em algum momento, mas será uma recessão pontual. No longo prazo, nós não vamos ver isso. E olhando agora a longo prazo e pensando sobre trimestre a trimestre, vamos tentar precisar exatamente em que mês é que vai ocorrer essa recessão. Então, estamos vendo uma depreciação do dólar considerável. Quais são as implicações nos investimentos e em outras regiões também? O dólar. Quem aqui... Quer dizer, primeiro, vamos supor que o dólar... Vocês acham que o real agora está em 4,7. Quem acha que pode cair para 3,7? Ninguém. Quem acha que o real pode mudar e valer 5,7? Ok. Essa é o X da questão do dólar. E é uma piada, eu sou economista, então eu posso fazer a piada. Deus criou várias moedas só para humilhar os economistas, porque a gente nunca consegue prever nada. Mas eu vou fazer agora uma previsão de quanto será o dólar no dia 31 de dezembro, às 4 da tarde. Isso, esquece, ninguém vai saber isso. E alguns economistas falam, 5,11, 4,76. Umas previsões muito precisas. Isso não acontece, isso não existe. É claro que eu não sei exatamente onde o dólar vai estar no fim do mês, mas eu vou fazer outro comentário que não tem consenso, mas vamos olhar nos próximos 5, 10, 15, 20 anos, sem olhar a moeda específica. Vamos só comparar 2 países. Digamos que é o país A e o país B. Considerando que o país A tem mais produtividade que o país B, é provável que a moeda do país A vai ser mais forte
do que a moeda do país que tem menos produtividade. Nós imaginamos que nos próximos 5 a 20 anos, a economia americana, depois a gente fala mais sobre o real, mas suspeitamos que o dólar vai, né, os Estados Unidos vai ter mais produtividade que o Brasil. Isso é uma coisa. E aí, quais são os gatilhos para garantir que seja isso? Essa é a questão. Nós suspeitamos que a relocalização, ou seja, trazer de volta para os Estados Unidos a fabricação, porque os Estados Unidos vêm falando, apostamos alto demais na China. E é o único assunto que os republicanos e os democratas concordam, é a China. Independente de direita ou esquerda, a China é um assunto em que todos, dos dois lados dos Estados Unidos, concordam, que não podem depender da China. Mas para isso vai contra as regras de produtividade, né? Imagine uma fábrica que foi construída nos anos 70, 80 na China. E agora ela vai ser construída de novo nos Estados Unidos. Quanta produtividade e quanta tecnologia vai vir junto? Pense em tudo que vai acontecer, IA e tudo mais. A produtividade vai ser mais forte. A segunda coisa é a inflação. E lembrem que no Brasil, todo mundo tinha muito orgulho, eu inclusive, que o Brasil tinha menos inflação em 22 do que os Estados Unidos. Foi ótimo, não é? E aí, 6 meses depois, adivinha o que aconteceu? A inflação nos Estados Unidos já está abaixo do nível da inflação brasileira. Mas vamos voltar à comparação do país A e país B. Um país com mais inflação tende a desvalorizar a sua moeda. Isso é intuitivo. E nós suspeitamos que ao longo do tempo, nos próximos 5 a 20 anos, a inflação nos Estados Unidos vai, em média, ser mais baixa do que no Brasil. Então, temos 2 fatores aí para o dólar. E temos o terceiro fator, não vou falar muito sobre isso, mas é estabilidade política. Nós temos países com mais estabilidade política e países com menos estabilidade. O país com mais estabilidade política tende a ter uma moeda mais forte, de um modo geral. Então, eu acho que no futuro, amplamente falando, os Estados Unidos vai ser mais previsível. Porque então temos 3-0 aí já para o dólar. E aí temos 2 outras métricas. Vamos voltar para 2011. O real estava super forte, 1,50, 1,60. Eu lembro que o Noah estava se casando e a minha família inteira foi para Orlando e foi super barato. O que estava acontecendo na época, quando o real estava super forte? Primeiro, naquele momento, nós tínhamos muita facilidade quantitativa, nós tínhamos uma taxa de juros no Brasil, em média, muito mais alto, e todo mundo estava empolgado com isso. Isso foi um motivo. Segundo, a China estava crescendo com índices de 2 dígitos. E o Brasil exporta muitas commodities, recebe muitos dólares. Isso, na época, também ajudava o real face ao dólar. E terceiro, em geral, o mercado brasileiro estava positivo. Então agora vamos pular para o momento atual, os dias de hoje. O Banco Central tem 3 vezes mais renda, mais ativos do que naquela época, e a gente está a 4,7. No Brasil, o dólar não mudou muito, independente de o que aconteceu. Aí nós vimos a situação russa, teve uma alta imensa, mas também não teve muito impacto. Então, voltando a tudo isso, é muito provável, altamente provável, que a taxa de juros brasileira caia. É altamente provável que a taxa de juros se estabilize em torno de 4. O Banco Central já está encerrando vários programas, eles não estão emitindo mais dinheiro, e a China não vai crescer em 10% de novo. Vocês realmente acham que o real vai cair tanto no longo prazo? Talvez no curto prazo, os gringos vão falar, nossa, Brasil, ótimo. Talvez eles venham sim no curto prazo. Mas no longo prazo, acho que o que vai acontecer com o real não é que ele vai crescer. O real não vai se depreciar. Vai ter uma super depreciação. Porque o real só perdeu o valor por causa de tudo aquilo que eu falei. Então, quando os bancos centrais se reúnem, eu não vejo uma grande mudança na expectativa na balança comercial.
Eu não vejo muita movimentação entre os investidores. Está alto, está em alta, mas não é uma alta estratosférica. Então, em geral, nós sentimos que o dólar vai ser mais forte. Eu posso falar sobre muitas moedas, mas pensando agora na alocação de ativos, não tente prever a moeda, porque só tem uma coisa que vai acontecer. Você vai se enganar. Tente procurar as oportunidades. Alguém tem alguma ideia sobre o desempenho da Netflix? Eu estou escolhendo só uma empresa aqui. De maio de 2007. Por quê? Foi o pico antes da crise de 2008. Eu estou escolhendo a Netflix aqui única e exclusivamente porque, por vários motivos, eu morei nos Estados Unidos uma época. A Netflix, na verdade, o modelo de negócios dele, em um determinado momento, é que eles entregavam os DVDs pelo correio. E aí todo mundo falava, nossa, vocês são loucos, vão quebrar, vão roubar os DVDs. Aí eles foram para a plataforma online, e aí eles falaram, ok, agora é só streaming. Streaming? O que é isso? Não tem TV capaz de se conectar com o streaming. Não tem nem internet rápida o bastante para fazer isso. Mas eles fizeram. E eles disseram, sabe o que mais? Eu não vou mais usar os filmes de Hollywood. Eu mesmo vou produzir os meus próprios filmes. Eu vou gastar $1 bilhão por ano para produzir filmes. E aí, nossa, eles estão loucos? Eu estou falando tudo isso porque essa era a narrativa super negativa da época. E vocês têm alguma ideia do valor da ação na Netflix na época? Eu vou dizer. E quando eu fiz esse exercício, eu achei que a minha planilha estava errada. O crescimento foi de 10.000%. Claro, eu não estou dizendo que quando você faz um investimento internacional, você só vai encontrar esse tipo de ações. Mas se eu buscar isso, eu vou ficar 12 horas fazendo esse trabalho. Vai ser um trabalho sem fim. Tem tantos fatores, segurança online, 5G, computação em nuvem. Os maiores filmes, os maiores lançamentos também vêm da Netflix. Tem tantas oportunidades por aí que vão ser mais e mais dolarizados, que achar que o dólar vai se enfraquecer, eu acho que vai ser um dos erros mais bobos que qualquer pessoa pode fazer. Porque a Netflix está sendo construída, a Apple está também se construindo, e outras empresas. Isso é só o começo para o dólar. Então tá, opiniões sobre o dólar. Eu vou tentar responder no curto prazo. Eu acho que no curto prazo, se a gente entrar numa recessão, realmente vai ser uma negociação segura. Então talvez o dólar ajude a dar um pouco de apoio, levantar um pouco o seu portfólio. Se a gente não tiver uma reação, ou se a gente atravessar a reação, nós já estamos no pico de inflação nos Estados Unidos. E isso, se acontecer, nós vamos ver quedas em todos os indicadores, como taxa de juros. E isso sinaliza para os investidores que o diferencial entre a taxa nos Estados Unidos e a cesta de outras moedas vai ficar menos favorável para o dólar. Então eu imagino que teremos sim oportunidade de ganhos modestos no curto prazo. Mas no longo prazo, se você pensa nas empresas globais que vão acumular renda e crescimento astronômico, algumas dessas empresas são sediadas nos Estados Unidos. E isso pode explicar muito da positividade. Mas é difícil é difícil realmente defender a ideia de que o dólar vai cair por muito tempo. São picos, talvez, e vales. E nós temos bancos centrais na Europa que ainda estão buscando formas de reduzir suas taxas de juros. E temos a expectativa também, principalmente a expectativa de inflação nos Estados Unidos, que vem caindo. E eu acho que, por exemplo, no Japão, nós vamos ver um pouco de crescimento. Então, a média da China de crescimento, sua meta, é modesta, em 5%. Qual é o impacto disso?
Ok, eu vou tentar resumir de novo. A pergunta é, devo comprar produtos chineses, títulos chineses? Eu acho que sim. Ao longo do tempo, você deve ter China no seu portfólio, mas isso depende também um pouco da sua expectativa. Principalmente depois de ouvir todo mundo aqui conversar. É claro, se a China desacelerar, porque a China compra muito de muita gente, e quando eles desaceleram, eles compram menos, e consequentemente os outros países vão sofrer esse impacto. Isso é uma parte da equação, porque a China mudou o seu modelo de negócios. Antes eles produziam tudo para o mundo e vendiam, e agora eles são mais focados no mercado interno. Mas o que eu acho que é bem provável de acontecer, e olha, eu não tenho nenhuma expertise na China. Tudo que eu estou falando é baseado em pessoas que eu ouvi falar. Temos ativos lá no valor de 25 bilhões de dólares administrados pela nossa equipe. E eu acho que a curto prazo vai se estabilizar em torno de 4, mas existem vários gatilhos. E um deles vai ser qual vai ser a próxima rota de estímulo que o governo chinês vai empregar. E isso explica muito da força da China. E pense nas maiores empresas da China. A China não tem a Google, mas eles têm o Google deles. A China não tem Uber, mas eles têm o Uber chinês. Imagine, por exemplo, imagina que eu vou fazer um pitch para vocês aqui agora. Tentar convencer vocês a investirem num Rappi ou algo parecido na China. Imagine 1 bilhão de pessoas pedindo entregas de comida nos próximos 10 anos. Você investiria nisso? É claro que depende do preço. Mas e se eu te falar que a valorização é de 30% com base no mercado médio? E se eu te disser que essas empresas têm uma alavancagem muito limitada e pouco acesso? E, é claro, você pode falar que o governo chinês pode fazer a XYZ, e sim, eles podem, mas há tanta oportunidade lá que nós precisamos prestar atenção. Então, provavelmente, isso vai ser ruim para a economia global a longo prazo, mas isso é natural quando um país desenvolve sua própria capacidade de fabricação. E isso vai ter um impacto na economia global, mas não é isso que vai levar o mundo a uma recessão. Olha, com certeza a China vai ter impactos que vão ser sentidos no Brasil, principalmente quando a gente pensa nas últimas décadas, a capacidade fabril da China e sua posição na cadeia de suprimentos mundial, inclusive internamente. Agora eles começaram a focar mais no interno e construíram bastante infraestrutura interna, mas tudo isso é pivotagem. O governo chinês entende que a alavancagem que eles vão sair ganhando, e eles querem transicionar a economia e sair desse ciclo de explosão e queda, mas essa transição não vai ser sem algumas lombadas. Essas lombadas são impactos, às vezes, drásticos. Mas o que nós vemos na economia chinesa é que Pequim está investindo estímulos, mas o que eles querem é despesas no nível de 1 bilhão de euros em pontes, e o que o governo está tentando fazer é reduzir os padrões de empréstimo para tentar oferecer pequenos estímulos. Com o passar do tempo, o GDP, o PIB da China vai cair para 4 e talvez até menos, e o que nós vemos lá é uma quantidade imensa de consumidores e despesas dos consumidores. E eles têm as suas próprias versões da Amazon, por exemplo. Essas são as empresas que vão oferecer o motor que vai levar a mudança adiante. E precisamos lembrar que muitas dessas empresas de tecnologia chinesas já têm muito poder consolidado. Estão entre as maiores empregadoras na China.
E o governo chinês está tentando limitar alguns desses poderes. Então, nós vemos oportunidades na China, mas talvez seja melhor capitalizar empresas menores, como hotéis ou fabricantes de ar-condicionados, empresas que produzem cerveja. E na década que está por vir, eu acho que nós devemos aproveitar essas oportunidades, ou seja, investir em empresas chinesas locais e não aquelas plataformas grandes de tecnologia que têm muito potencial, mas que vão sofrer pressão regulatória constante, diferente dessas empresas locais. Você acha que essas preocupações com relação à globalização estão fora de propósito? Um pouco demais? Acho que sim, porque eu lembro de ver uma postagem no LinkedIn sobre a capacidade dos alunos de usar o chat GPT, a possibilidade de que eles pudessem usar. Os professores disseram, de jeito nenhum. Aí mostraram fotos do 12 HP12C, a calculadora. E os professores deixavam usar. Quando a internet entrou nos escritórios, muita gente achava que a gente ia surfar na internet o dia inteiro. E esse é o ponto com a globalização. Para colocar em contexto, o que está acontecendo é o seguinte: se a gente voltar no tempo para tentar entender o que está acontecendo com a globalização, a gente vai ver que na Guerra do Vietnã, a gente teve muito desemprego nos Estados Unidos, e naquela época eles estavam construindo a cultura hippie, onde era tudo bem se você fosse um fracassado. A ideia era tentar se tornar um empreendedor. Aí eles começaram a ter a base do Vale do Silício. E aí alguns países se saíram bem, outros não, e começamos a ter problemas de inflação nos anos 80. E aí começamos a pensar, será que existe algum lugar onde a gente pode fazer a fabricação e não ter esses choques fabris? China, a gente pode mandar para a China, produzir lá, e aí a gente importa de volta com preço bem baixo. E tudo bem, porque a China estava exportando deflação para o mundo todo. Até então, a China não estava incomodando, estava ajudando a globalização, e isso era bom. Mas aí a China começou a se tornar o mais relevante, mais rica. O PIB per capita começou a aumentar significativamente, eles começaram a investir em tecnologia, e eles começaram a dizer, eu não quero produzir só brinquedos, porcaria, eu quero fazer tecnologia, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Então, dependendo da sua maneira de olhar, o onshore é uma realidade, porque isso é a segurança do mercado agora. Se você vai fazer a valoração da empresa e você percebe que você tem um cliente comprando dessa empresa, você tem que descontar esse cliente. E se esse cara parar de pagar ou for procurar outro fornecedor? Então, isso é o que precisa acontecer. E aqui eu estou falando do mercado financeiro, tá? Você tem que estar num ambiente onde a disrupção vai ser baixa, porque você pode produzir mais, e aí, de repente, o governo pode ficar louco, pode aparecer uma pandemia, você pode entrar numa guerra e, de repente, você fica refém daquela situação, né? Eu concordo que as ameaças da deglobalização são excessivas. Quando a gente pensa de onde vêm os materiais, quais são as partes intermediárias, muitas estradas levam à China e da China para outros lugares. Então, para poder desmontar tudo isso e poder pensar no capital investido e tentar recriar isso, isso seria uma tarefa hercúlea que ninguém quer fazer. Há a ameaça de que algumas manufaturas deixem a China, países no sudeste da Ásia ou a Índia poderiam se candidatar para pegar uma parte dessa parte fabril da China.
Mas eu acho que abandonar a China completamente não é algo que ninguém nos Estados Unidos queira que aconteça. Isso levaria a uma hiperinflação e, eventualmente, levaria uma queda nos lucros corporativos. Quando a gente fala sobre a cadeia de suprimentos e como as coisas vêm sendo feitas nas últimas décadas, quando a gente pensa sobre a globalização, você tem as habilidades de fabricação. A gente sempre pensa nos commodities como sendo uma coisa barata, que qualquer um pode fazer rapidamente, com margens bem baixas, mas, na verdade, há muita tecnologia envolvida. Tem um documentário no Netflix, que eu não sei se está lá, que chama-se American Manufacturing, fabricação americana. Eu não gosto de ver, talvez, a fabricação não esteja interessado, mas talvez você queira ver isso. Um dia eu quis ver. E fala sobre como as plantas falidas automotivas nos Estados Unidos foram tomadas pela China. Tudo que é de vidro no seu carro vem dessa empresa, dessa fábrica falida automotiva nos Estados Unidos. Eles vieram com a tecnologia chinesa, os engenheiros, e eles tentaram recriar o que estavam fazendo na China nos Estados Unidos. E na metade do documentário, você vê as quantidades de dinheiro sendo gasto no retreinamento, e você vê a linha de produção, e você vê todo esse vidro quebrando, 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 quebrando. Eles recalibraram as máquinas. E aí os funcionários nos Estados Unidos dizendo: ah, não, a gente quer o sindicato, a gente quer benefício melhor, a gente quer um salário mais alto. E os chineses dizendo: não, a gente tem uma margem muito baixa, a gente vai vender essa fábrica e fechar esse investimento se vocês se sindicalizarem. E aí mais vidro quebrando. Então, o que eu fiquei pensando foi o seguinte: a gente achava que era uma coisa fácil, simples, né? Uma habilidade que não era muito sofisticada, mas tinha muito ali em risco. Se a gente tentar reinventar todas as máquinas, todos os produtos da manufatura, seria impossível fazer isso hoje nos Estados Unidos. Então, os perigos da desglobalização estão lá. Provavelmente a gente vai continuar falando sobre isso, mas, na verdade, é uma pequena mudança incremental com relação ao que já foi feito no passado. Você acredita que o portfólio, uma carteira multiativos já não vale mais a pena? O que a gente deveria fazer? Não, eu acho que vale sim. Quando a gente fala sobre China, sobre Estados Unidos, quem vai ser o próximo, né? Porque a gente pode ter os dois, a gente não precisa ter um ou outro. Eu acho que uma carteira multiativos é exatamente isso. Às vezes, vale a pena ter mais renda fixa, como agora. Às vezes, é melhor ter mais equity, mais liquidez. E é isso, mais ações. Quem acredita que você ter investimentos fora do país é importante? Quem tem investimentos internacionais? Ótimo. E eu acho que isso é chave, porque 98% das oportunidades estão fora do Brasil. O PIB do Brasil é 2% do PIB global. O mercado financeiro brasileiro é 1% do mercado financeiro global. E você quer manter 100% dos seus ativos aqui? Não. Você tem oportunidades melhores em outro lugar. A gente estava fazendo roadshow por aqui, eu estava falando com um desenvolvedor no sul do Brasil, e estávamos conversando sobre como a gente devia aumentar a nossa exposição internacionalmente, que a valoração era mais atrativa, e ele falou: olha, o meu negócio é mais imobiliário, então eu não tenho dinheiro, né, para mandar para fora. Aí eu falei: tudo bem, eu entendo, mas eu posso fazer alguma coisa para te ajudar? E ele falou: ele tem um banco de empréstimos, banco de letras, e ele falou: se eu for fazer o desenvolvimento dessa terra e eu puder vender para conseguir o dinheiro, era pertinho da praia, né? Depois da aprovação do governo, ia levar 7 anos para a aprovação do governo.
Então, eu acho que o que ele estava dizendo era isso. Imagina que a gente está aqui e a gente decide que a gente tem todo o poder do mundo para colocar todo o dinheiro do mundo aqui no Brasil. Esse dinheiro não vai se mexer, é muito difícil. E aí, se você trabalhar no mercado financeiro, por exemplo, só as ações negociadas entre a Apple e outros seria. Para que eu ia fazer isso, né? Ficar pensando nessa carteira, porque o ano passado foi ruim? Justamente o oposto. Então, pense nas oportunidades que estão surgindo. Imagina a seguinte situação aqui. Imagina que eu sou o Rockefeller, a família Rockefeller. E imagina que eu vou fazer um pitch de uma oportunidade de negócio fantástica. Vou dizer para vocês, olha, tem esse petróleo no meio do oceano que é super caro para extrair, e aí a gente vai pegar esse petróleo, vou retirar lá do fundo do oceano e usar em carros que ninguém tem dinheiro para comprar. Não temos infraestrutura para esses carros andarem, não temos nada para os carros. Alguém vai dizer não. E se a gente falar sobre veículos elétricos? Aqui no Brasil, quando a gente fala, não tem infraestrutura no Brasil, quem vai esperar 20 minutos, 30 horas para essa coisa carregar? E se eu estiver viajando, eu vou ficar preso em casa o tempo todo? E aí, no ano passado, o carro que mais vendeu foi o Tesla. Então, as energias alternativas, energia solar, tem lobby, tem isso, tem aquilo, mas já está acontecendo. Ou as fazendas eólicas e a inteligência artificial. Nós estamos falando sobre ferramentas que as empresas nem pensavam que existiriam. Lembra, o Netflix foi criado em 2010. Essa é uma enorme oportunidade para vocês se envolverem com esse portfólio mais misto, essa carteira mais mista. E você tem que confiar na gestão que sabe fazer isso. Eu acho que a BTG tem uma excelente plataforma, porque tudo isso vai se transformar. Eu lembro que um dos melhores investimentos aqui no Brasil era o seguinte: você tem um pedaço de terra, você aluga isso para o banco, que vai te pagar por 15 anos, ajustado pelo IGPM. Era lindo. Mas aí, de repente, todos os bancos estão trabalhando online e, dependendo aonde estão seus ativos, você não pode fazer uma casa, você não consegue fazer um edifício. Então, uma coisa que era muito segura se tornou extremamente arriscada. Como que a gente pode diversificar? E tudo que eu estou contando para vocês aqui, infelizmente, ainda não tem liquidez o suficiente. Eu acho que está melhorando, acho que vai continuar melhorando. Mas como vamos investir na Índia, ou em alguns países na Europa, ou em parte dos Estados Unidos, ou outros lugares? Eu estava falando sobre os maiores lançamentos do mundo, que eram lançamentos sobre perda de peso. Quem aqui já tentou perder peso? Todo mundo. E funcionou para vocês? Não, geralmente não funciona. Agora a gente tem essa droga maravilhosa, lançamento que funciona, que é a solução da obesidade para o mundo. Como que a gente pode investir nisso? Não só em quem está fazendo a droga, mas quem está transportando, quem está armazenando, quem está fazendo marketing, quem está financiando tudo isso. Toda a cadeia de suprimento pode estar dentro dessa sua carteira multiportfólio. Nós temos uma oportunidade com grande potencial de rendimento para os próximos 15 anos. A gente não tinha essa oportunidade 15 anos atrás. E você está reclamando para mim do preço do dólar? Você tem a maior oportunidade dos últimos 15 anos. Provavelmente, isso vai cair muito. Você só vai conseguir capturar isso no multiportfólio, no multicarteira. E essa é a minha paixão. Então, eu falo com muita energia. Às vezes parece bobo que uma pessoa seja tão otimista. Mas o pessimista é o cara que tem mais noção do risco e vai falar, mas ele não está considerando risco.
Mas quem vence são sempre os otimistas. E eu acho que essa é uma das melhores oportunidades que a gente já viu nos últimos 20 anos. Poderia ser a carreira de muitos de vocês. Então, esse multiportfólio, essa multicarteira pode ajudar vocês a fazerem essa navegação aí. Vocês vão fazer alguns ajustes, vão customizar aqui e ali, mas eu vou dar um último dado sobre a alocação de ativos. Porque eu gosto de dizer, quando eu venho ao Brasil, que o maior comparador que a gente tem é o CDI, que tem as taxas de juros locais, 13,75%. Com isso, por que você vai mandar dinheiro para fora do Brasil, né? Bom, vamos voltar lá em maio de 2007. Até maio de 2013, na média, 9,7%. Muito bom o rendimento. Em termos de dólares, 3%. Tudo bem, não era tão bom. Mas e a inflação nessa época? Como é que era? Uma coisa tipo 7,5%. Então, o dólar já batia a inflação. Agora eu vou perguntar para vocês. Vamos imaginar que a taxa aqui terminal para o Brasil vai ser 9. Quando vocês fizerem investimento nesse multiportfólio, você não vai comprar títulos do Tesouro. Você vai comprar alguns, mas você vai ter oportunidade de investir em dólar, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10 até de alto rendimento. Você quer que seja só em reais? E essa oportunidade, daqui a 15 anos, você vai falar, que droga, eu não fiz isso. Então, pensem nisso de uma forma estratégica. O peso do que vocês têm, se vocês quiserem pensar, sabe, quando terminar aqui, eu fico feliz de conversar com vocês, mas se a gente pensar 40% em taxa fixa e o resto nesse multiportfólio, se o meu investimento é 1 ano, você pode comprar títulos do Tesouro, mas ao longo do tempo, vamos imaginar que 25% esteja no S&P, 25% no Nasdaq, 25% alto rendimento, 25%. Nos próximos 16 anos, você vai ter subido 8% na média em dólar. 16% em reais mais por causa do CDI e do câmbio. Então, você tem aí esse elemento, essa oportunidade que está sendo oferecida, é o que eu acho que vai alavancar o desempenho daqui por diante. Você pode repetir a pergunta, por favor? Então, você acredita que o valor dos multiativos expira? Não, eu não acho que esse tipo de carteira expira o valor desse tipo de carteira. Principalmente porque a maior parte de vocês não acredita na diversificação. Quem quer levantar a mão e dizer, não acredito na diversificação, quero investir só em uma coisa? Nós sabemos que sempre há oportunidades de investimento, mas com essas oportunidades vem muito entusiasmo, muita mudança, mas às vezes a realidade não chega aos pés do que a gente imaginou. O que a gente sabe é que os ciclos vêm e vão nos Estados Unidos ou fora dele. Essas exposições de moeda, se você tem a renda fixa ou títulos do governo, todos esses ciclos vão e vêm. E o que é necessário é entender o macroambiente globalmente e quais investimentos específicos. Você não precisa diversificar, você está fazendo essas escolhas. Mas, às vezes, até a gente que é profissional tem dificuldade em entender tudo isso. Então, isso significa que uma carteira multiativos e a diversificação global, tanto do ponto de vista de equity, das liquidez, como do ativo fixo, é importante. Você não pode olhar o mercado atual e tentar adivinhar ou fazer um ajuste acertado sobre essa carteira. É uma coisa mais oportunista, do jeito que a gente faz a gestão dos ativos para ter
essa alocação de ativos correta, a gente faz pequenas mudanças mês a mês, 1% numa direção, talvez comprando mais nos Estados Unidos, ou vendendo mais nos Estados Unidos, nos expondo a áreas como o Japão. É assim que a gente acha que, ao longo do tempo, isso pode ajudar você a gerar um retorno melhor, mas também diminui a volatilidade. A gente sabe que permite que os investidores fiquem com o investimento. Não é um jogo de tempo, é tempo no mercado. Quanto mais longo você fizer o seu investimento, mais bem-sucedido. Se você quer economizar para uma casa, economizar para a velhice, você vai ter mais probabilidade de alcançar se você mantiver o investimento pelo mais longo tempo possível. E aí, quando é que acaba, né, o entusiasmo? É quando a gente pensa quem vai dizer qual é a próxima ação da Apple, ou da Nvidia, ou disso ou daquilo. A gente ter uma carteira diversificada e fazer pequenas mudanças ao longo do tempo, vendo como é que é o pico da inflação global, fazendo a moderação, investindo em dólar no curto prazo, fazer algumas alocações táticas. Eu acho que esse é o melhor curso de ação que pode resultar nos melhores resultados para a carteira. E qual é o seu maior medo do ambiente atual e como você construiria um portfólio forte? Acho que sempre que se monta um investimento, o maior risco, a gente acha que é quando as coisas dão errado. Acho que o maior risco é mais um erro do Banco Central. Porque, se vocês se lembram, os bancos centrais levaram uma eternidade para levantar as taxas. E se elas levarem uma eternidade para baixar as taxas? E se esse for o caso, e se, em vez de termos uma recessão rasa, e se ela for mais profunda e mais longa? Isso com certeza é mais um risco, e isso mudaria todo o ambiente de um portfólio. Então, num portfólio como o atual, você não deve usar excessivamente os títulos de tesouro. Então, você deve ter mais locais, mais formas de armazenar valor, porque você tem a alavancagem aí e seu portfólio deve focar também nas taxas, porque isso vai criar um portfólio mais blindado, principalmente se você for observar o mercado na sua situação atual. É claro que uma carteira forte deve ter algumas apostas, deve apostar em alguns títulos que tenham uma baixa chance de render muito. Então, alguns títulos privados, dívida privada, principalmente em private equity, isso pode fortalecer bastante o seu portfólio. Eu gosto de colocar alguns puts quando não é muito caro, e isso é algo que você deve colocar no seu horizonte. Considere, pense em comprar alguns puts, porque eu me lembro de conversar com alguns clientes, e quando a gente chegou na altura de uma possibilidade da Rússia tentar invadir a Ucrânia, e todo mundo falava, isso é improvável. 2022, vocês acham que isso vai acontecer? Eu me lembro várias vezes em 2008, falamos, olha, acho que isso é muito específico ao mercado imobiliário. E adivinha, em 2008, espalhou. Eu lembro que Covid, todo mundo falava, é só um vírus, não vai se espalhar. E aí ninguém pôde sair de suas casas. Então, de vez em quando, as coisas vão dar errado. Então, você deve ter uma proteção nos ativos com baixa probabilidade, mas que podem ter um impacto. Bem, eu acho que os investidores mundiais foram muito sortudos no último ano. Pense no que aconteceu na Rússia e Ucrânia. A guerra e agora preocupações de que a Europa entre em uma recessão profunda e potencialmente vai ser um inverno frio e muita demanda por combustível e o custo desse combustível vai aumentar. Na verdade, o que nós tivemos foi um inverno relativamente morno,
quente até, e os depósitos de combustível bem abastecidos. E a China foi de zero política de Covid e reabriram tudo de uma forma meio caótica. E o que nós vimos foi que houve um impulso positivo inicial, mas os dados recentes da China mostram uma desaceleração econômica. E agora o governo chinês precisa lidar com esses estímulos. Então, não só a China deixou de crescer, mas agora está fazendo pressão negativa para baixo. E agora o que vai acontecer esse ano? Talvez a guerra da Rússia e Ucrânia continue. Talvez entre La Niña e El Niño a situação mude e a gente tenha um inverno severo. Talvez haja muita demanda por combustível na Europa. Talvez a China, que agora está recuperando-se lentamente, consiga se recuperar rápido. Talvez os investidores se sintam mais ousados com as suas despesas futuras. Se a gente tivesse mais crescimento na China, teríamos uma tendência mais forte de crescimento. Parece um pouco com a história dos três porquinhos. Desculpe, dos três ursinhos. E que você precise nem forte demais, nem forte de menos, e sim exatamente ideal. Então não pense muito sobre o impacto possível. Porque o que acontece se a gente acelerar e os bancos centrais falarem 5% não é alto o suficiente, talvez 6, 6,5% talvez. Quem imaginaria isso? Então, potencialmente, esses ocorrências de baixa probabilidade, às vezes, podem ocorrer. Tem outra forma de criar resiliência no seu portfólio. Coloque opções lá. Eles não são muito caros. Nós empregamos estratégias como opções, títulos de tesouro e outras alternativas também, como não itens que têm correlação negativa, mas itens que têm uma correlação muito baixa. Nós introduzimos uma fonte de alfa que permite uma espécie de proteção do portfólio. Então é uma abordagem de cesta. Então usar opções, assim como outras técnicas, para tentar fazer um hedging e se proteger contra essas coisas que talvez sejam improváveis, mas que podem plausivelmente acontecer. Perfeito. E para encerrar esse painel, alguma mensagem final? Eu tenho duas. Eu tive a oportunidade na minha carreira acadêmica de fazer o meu mestrado com Jack Welch. E para quem é mais jovem aqui, Jack Welch era meio que o Steve Jobs da sua época. Quando ele abria a boca, todo mundo queria escutá-lo. E uma coisa que eu nunca vou esquecer, eu usava todos os livros dele, e ele falou: mude antes de precisar mudar. Então, se a sua alocação de ativos hoje for quase 100% localizada no Brasil, então mude antes que isso seja necessário. Essa é a minha mensagem final. Achei que você ia falar duas coisas. Bem, o segundo é só... Olha, a taxa de juros está caindo nos Estados Unidos, a inflação vai cair nos Estados Unidos, o dólar não vai ser desbancado por criptos, talvez elas fiquem mais relevantes, mas o dólar vai continuar. Então, lembre do sorriso do dólar. Quando tudo dá errado, o dólar fica forte para evitar risco. Quando os Estados Unidos enfraquecem, o dólar perde um pouco, e eu acho que é aqui que nós estamos. E aí as taxas de juros caem, as tecnologias. E aí, com tudo isso, o dólar vai se fortalecer de novo por causa das oportunidades. E é como você disse, não é acertar o tempo do mercado, é acertar o tempo no mercado. Então, não tente entender o que vai acontecer semana que vem. Você não vai conseguir. Pense no longo prazo. E porque a longo prazo você vai ter o desempenho. Essa mensagem eu preciso dar para os meus parentes. Geralmente, quando a gente se reúne nas festas, eu sou o único que trabalho no setor financeiro. E todo mundo me pergunta, qual é a próxima ação? Eles querem uma ideia. Eles não acreditam na diversificação. Eles querem uma ação que vá de $1 para 100. E eu sempre falo as duas coisas. O tempo no mercado, não o tempo do mercado. Mas eu também acredito que para ser um investidor bem-sucedido,
pense sobre todos os assuntos que a gente discutiu aqui: macroeconomia, inflação, as taxas e as projeções, o que as diferentes moedas vão fazer, o que vai te dar um bom resultado com hedging, por exemplo. É muita coisa. Então, como um investidor bem-sucedido, o que você deve buscar é um parceiro que tenha a expertise mundial para encontrar administradores ou que tenha acesso a uma plataforma de pesquisa para informar as decisões. O que você definitivamente não quer fazer é ir sozinho, porque se você consegue ir sozinho, que Deus te abençoe. Porque talvez você deve vir trabalhar com a gente. Mas, na verdade, o que você deve fazer é encontrar um parceiro confiável que vasculhou o mundo para encontrar os administradores e usar um parceiro desses, como a BTG, para fazer investimentos sensatos, e você vai ser bem-sucedido. Então, essa é a minha mensagem final. O tempo no mercado e também encontre um parceiro que possa te ajudar. Então, muito obrigado, Luiz e Matthew. Foi um grande prazer ter vocês aqui conosco, compartilhando tantos insights. Muito obrigado.